Vou te contar agora o meu relato de parto, parte 1, porque teremos parte 2 e quem sabe parte 3. Meu relato de parto, vou te contar tudo o que aconteceu desde o início, antes da gestação, alguns anos antes, você vai entender basicamente o porquê alguns anos antes, porque tudo começa há 3 anos antes de eu ter conseguido gerar. Hoje, minha filha está aqui com a gente, comigo, com meu marido, uma criança linda, incrível, cheia de saúde, de vida. Ela tem apenas 21 dias de nascida. E eu decidi trazer esse relato aqui para vocês, falar sobre o meu relato de parto, porque acredito eu que possa mudar a vida de algumas pessoas, possa também direcionar mulheres que querem engravidar, que buscam o processo de engravidar, de ter uma família. E tudo começou há 3 anos atrás, quando eu descobri uma gestação dentro do meu relacionamento. Então, eu e meu esposo, nós estávamos grávidos. Essa gestação foi uma gestação que foi interrompida, durou apenas 3 meses, porque, sim, nós perdemos um bebê. E quando nós descobrimos a perda desse bebê, não sabemos qual foi a causa, né? O meu útero estava todo fechadinho. Então, no dia que nós fomos saber o sexo do bebê, infelizmente o bebê estava sem vida, sem batimentos, sem sinais vitais. E a partir daí, o nosso chão desmonorou. O nosso chão caiu. E foi um impacto muito grande na minha vida, na vida do meu esposo, porque nós estávamos vivendo uma vida completamente nutritiva, ativa, uma vida que nós buscávamos, né? Nós estávamos na nossa casa, tínhamos o nosso carro, estávamos na nossa profissão, subindo ali ativo, e logo veio a nossa gestação, e que 3 meses depois a nossa gestação foi interrompida por causa desconhecida. A partir daí se passaram 3 anos e eu sempre fiquei com aquele receio de não ter aquele medo de engravidar novamente. E vieram várias perguntas, né, na minha mente. Você que é mulher, que já passou por isso, e espero que você não passe, né, não venha passar, não ter essa experiência, mas sempre fica aquela pergunta: será se eu vou conseguir engravidar novamente? Será se eu tenho algum problema? Será o que foi que aconteceu? Será se o problema sou eu? Mas em relação aos exames, o meu sangue é bem compatível com o meu esposo, então em relação a isso não teve nada. Foi só uma questão de não desenvolvimento mesmo do feto, por causa desconhecida. Quando nós fomos para o hospital, os médicos falaram que isso é muito comum acontecer. Então, é muito comum acontecer isso. Muitas mulheres perdem, mas poucas relatam. E eu estou aqui relatando justamente isso, porque isso já foi curado dentro de mim, né? Claro que no momento ali a gente tem um impacto muito grande. Passa anos, você ainda fica impactada com o que aconteceu, ainda fica imaginando se você tivesse o bebê, como ele estaria de tal forma, como é que seria. Então, tudo isso nós precisamos romper, né, de uma forma muito árdua, muito cruel, muito dolorosa, e vivemos aí durante esses 3 anos. E eu sempre com essa pergunta: será se eu ainda vou engravidar? Ou será se eu vou conseguir? Hoje eu tenho 33 anos e confesso que eu tinha receio de não poder engravidar, mas eu não tinha nenhum diagnóstico médico que não pudesse. Então, eu fui confiando a Deus, fui pedindo direcionamento, pedindo restauramento, cura a Deus, para que Ele viesse realmente me fortalecer, quanto eu, quanto meu esposo, em relação a essa situação. E acreditem se quiser, nós casamos, nós nos convertemos, né, dentro de uma religião, nós entregamos nossa vida a Deus. Nós não estávamos planejando gestação, inclusive eu não estava, né, pretendendo
ter no momento. Claro que nós queríamos ter, tanto eu quanto meu esposo, mas nós nunca direcionamos, preparamos, né, nosso corpo, nosso processo, nunca foi uma gestação programada. Então, nós não estávamos nos programando para estar grávida. E depois do nosso casamento, depois de todo esse processo de realmente confiar, Deus já usou pessoas para poder chegar até a mim e falar, né, sobre as profecias, o que ele tinha na minha vida, que eu iria gerar, que eu iria ter filho. Inclusive, uma profecia que eu recebi falou até o sexo do bebê, que é o sexo da nossa bebê hoje, de Zoe. E aí, então, a partir daí, nós não programamos nada, e simplesmente aconteceu. Acredite se quiser, simplesmente aconteceu dentro desse processo. Então, 3 anos depois, eu gestei. Então, e foi assim, dentro de um período também que nós tivemos uma perda, né? Nós estávamos com uma gatinha linda, o nome dela era Lucy, e aquela gatinha, ela estava quando nós tinha perdido, né, o bebê anteriormente. Então, nós criamos muito afeto em relação a ela. Inclusive, nesse período, eu até falei para o meu esposo, olha só, nós estamos com muito afeto em relação a Lucy. Talvez isso seja uma questão de nós, pela perda do bebê, nós queremos ali estar em contato com ela, dar carinho e tudo mais. Então, ela é apenas um gato, né? Um gato, um bichinho. Então, isso inclusive isso para as mães, para as pessoas que passam em relação a uma perda, ter muito cuidado, tá? Em relação a isso, porque tem muitas pessoas que tratam o bicho, o animal, como gente. E às vezes isso tá mais em relação a algo mal curado dentro de você. Então, quando eu e meu esposo percebemos isso, nós vedamos. Então, começamos a tratar ela como realmente um bicho. E aí, quando chegou um tempo, depois, 3 anos depois, a nossa gatinha, meu esposo, ele tinha recebido uma profecia, né? Deus falou muito, não uma profecia não, na verdade, Deus falou muito com ele, que quando eu engravidasse, graças a Deus, tanto eu quanto meu esposo, nós somos muito sensíveis ao som, à voz de Deus, a escutar do alto mesmo. Então, Deus falou muito forte com ele, que quando eu engravidasse, que a nossa gatinha simplesmente iria sumir, ela não iria estar mais com a gente. Só que isso ficou, né, um tempo. E na semana que eu descobri a minha gestação, o meu esposo teve uma revelação de Deus que nossa gatinha iria sumir. Então, eu iria estar grávida. Dentro dessa semana, eu não sei o que foi que me deu, porque eu não estava programado, minha menstruação não atrasou. Veio na minha mente, eu vou fazer um teste. Por quê? Porque eu não lembrava a data da minha menstruação, e aí o que é que acontece? Eu não sabia se já tinha 26, o ciclo já tinha finalizado. Se tivesse, já tinha ali passado um dia, 2 dias. Mas me veio na mente, a mente de tomar aqui meu café, senão vai esfriar. Gente, café assim é bom demais. Então, me veio a mente de fazer o quê? Fazer um teste de gravidez. Eu não sei o porquê eu fiz isso. Porque, na verdade, já tinha um tempo, há 2 anos atrás, praticamente, que eu estava sempre fazendo teste. Assim, minha menstruação atrasava, ou então demorava. Eu fazia vários testes de gravidez e nada, não dava positivo, nada. Às vezes nós tínhamos relação, eu intencionada, né? Nós intencionado em ter o filho, em gerar ali, e nada vinha, nada acontecia. E então eu simplesmente parei. Eu falei, teve um dia que eu comprei 2, 3 testes, não deu tudo negativo. Então eu falei, Deus, olha, eu vou entregar a ti, não vou fazer mais teste nenhum. Vou entregar, se for de acontecer, acontece. Deus já tinha falado comigo que eu iria engravidar
pessoas já chegaram para mim para poder falar e também ele já falou comigo que eu iria, não era para mim temer, não era para mim ter medo, que eu iria engravidar, só que não era no meu tempo, era no tempo que ele quisesse. Então, a partir daí, o que é que eu fiz? Entreguei. Falei, Deus, ó, eu entrego em tuas mãos, então, se for para mim engravidar, eu irei engravidar. E dentro de mim, algo falava também que não tinha nada, que era só tempo a tempo, que eu iria sim gestar. E passou esse tempo. Eu entreguei. E do nada me veio, durante 3 anos depois, me veio esse feeling, né? De fazer o teste de gravidez. Só que antes de vir esse pensamento, não sei o porquê, minha menstruação estava tudo ok até então, mas me veio na mente de fazer. E foi logo na semana que, infelizmente, a nossa gatinha sumiu. Eu e meu esposo, nós mudamos, por 6 meses nós moramos em um lugar, em um bairro daqui de Salvador. E aí, o que é que acontece? Nossa gatinha, nós fomos para uma casa. E nossa gatinha, ela é muito de casa, né? Nós morávamos em apartamento. Então, quando houve essa mudança, ela saiu umas 2 vezes de casa, uma vez só de casa, mas a gente sempre com a casa fechada, aquele cuidado, e era de muro. E então, a gata simplesmente sumiu, desapareceu. Ela não saía de casa. E quando ela desapareceu, já tinha 2 dias e meu esposo estava mal, porque ele gostava muito daquela gata. Nossa, até hoje ele chora, ele fala muito em relação a essa gata. E quando ela desapareceu, eu fiz o teste, mas eu não lembrei da profecia. Só que meu esposo recebeu muito claro isso, que Deus falou com ele em relação a que eu iria estar grávida e nossa gata iria sumir. Então, ali a gente já sabia. A gente procurou nas câmaras, procuramos os vizinhos, saímos, colocamos em anúncio, de página de anúncio, para poder verificar realmente se encontrava. Essa gata simplesmente desapareceu. Pelas câmaras, todas as saídas não dá para ver, tá? E ela saiu de dia. Porque a última vez que eu a vi, ela estava em casa, então meu esposo dormiu meio-dia, então acho que ali foi o tempo que ela saiu de casa, que a janela estava aberta, que eu lembro. E eu saí para poder fazer os atendimentos nutricionais. E aí o que é que acontece? Olhamos nas câmeras e simplesmente não encontramos nada. Nada, nada, não vimos ela saindo, ela simplesmente desapareceu. Ela simplesmente desapareceu do mapa, não encontramos. E aí eu fui comprar esse teste de gravidez num dia e fiz. E quando eu fiz, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Minha cara de espanto. Eu estou grávida. Eu não acreditei. Você tem noção, eu não acreditei. Eu até gravei, eu até guardei o teste. Vou ver se eu acho, mostrar no outro vídeo pra vocês. E eu não acreditei. Fui lá, comprei outro teste. Deu positivo. E eu fiquei assim, maravilhosamente maravilhada. Tanto eu quanto meu esposo. Quando eu falei pra ele, meu esposo começou a agradecer, a orar, a falar em relação a isso. Mas ele estava muito triste porque a gata sumiu. Mas eu estava grávida. Então, ali, nós não tivemos programação em relação à gravidez, à gestação, não programamos nada, simplesmente aconteceu, foi coisa de Deus mesmo. E graças a Deus foi uma gestação linda, uma gestação incrível. Eu continuei treinando, eu fiz todas as minhas tarefas, continuei atendendo até o último momento, né, ali da gestação. E assim, foi uma gravidez muito tranquila. Eu vou contar detalhes no próximo vídeo para vocês, para não ficar tão longo. Então, no próximo vídeo eu vou contar os detalhes de como foi a minha gestação, durante a gestação, e depois eu vou contar como foi também ali o meu parto, né? Vou te contar tudo. Então, até o próximo vídeo.